Presidente, quero cumprimentá-la e cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, o Sr. Ministro e as Senhoras Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu ia lançar-lhe um desafio, que respondesse às nossas questões. Já vai fazer daqui a 2 semanas um ano que estão em governação. Portanto, aquilo que o PSD gostaria que respondesse e falasse efetivamente do seu trabalho, que não são só flores, certamente como nos tenta passar. Sr. Ministro, uma pergunta muito concreta. Há ou não aumento do poder real de compra com a atualização das pensões e qual é o valor? Depois, Sr. Ministro, vou voltar aqui ao subsídio de doença, porque o Sr. Ministro disse que o anterior Governo aumentou os gastos com o subsídio de doença em 65 milhões de euros por incúria de fiscalização. Ora, o senhor comprometeu-se no anterior Orçamento de Estado a poupar 60 milhões com o subsídio de doença e não conseguiu, falhou redondamente, e eu deduzo, Sr. Ministro, que então também foi por incúria na fiscalização. É que o senhor apressou-se a fazer juízos de valor e agora aquilo que lhe era pedido era que fizesse uma culpa e nos explicasse exatamente o que é que aconteceu para este falhanço das suas previsões. Depois queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que na rúbrica pensões e complementos o senhor prevê um aumento de despesa de 500 milhões de euros em relação ao ano anterior. No ano anterior, face a 2005, este aumento foi de 400 milhões de euros e não houve o aumento de despesa que se perspectiva para este ano, como a atualização das pensões, etc. Este valor previsto no orçamento parece-nos claramente insuficiente e que não acompanha o aumento previsto para a despesa. Portanto, parece-nos aqui, Sr. Ministro, se não for, estará aí para me dizer, que há aqui uma suborçamentação. Depois, Sr. Ministro, queria dizer-lhe, relativamente ao adicional do IMI, que, segundo consta, são 160 milhões de receita que visam reforçar a segurança social. Sr. Ministro, será certamente também por incúria nossa, por lapso nosso, mas nós não encontramos esse valor dos 160 milhões nos mapas e isso eu perguntar-lhe também onde estão efetivamente esses 160 milhões. Claramente que a instituição deste imposto é uma prova viva de que existe um problema na segurança social e que o senhor tem vindo sempre a negar. Aliás, o senhor disse numa entrevista à TSF que não é urgente reformar o sistema, até porque é bom não é sempre mudar e que o sistema está perfeitamente equilibrado. Ora, vem o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, diz que com o adicional ao IMI equilibra a segurança social até meados da década de 40. Isto para nós é claríssimo, Sr. Ministro. Há de facto um problema de sustentabilidade da segurança social que não se vai resolver com impostos, que se resolverá, queira o Partido Socialista, com uma reforma de fundo para o qual tem sido instado pelo PSD e que eu julgo que das duas uma, ou está proibido pelos seus parceiros de coligação de se sentar connosco à mesa e refletirmos uma reforma para a segurança social a longo prazo, ou então, Sr. Ministro, não quer pura e simplesmente porque não quer, porque teima em ver a realidade. Aliás, uma coisa que não é alheia a si, porque já o mesmo aconteceu em 2011, porque o senhor também pertenceu a um governo, é bom dizer isto, que levou o país à bancarrota e que se recusava sistematicamente a ver os dados. Depois gostaria de lhe colocar uma questão também muito concreta relativamente ao perdão fiscal. O ano passado perguntei-lhe exatamente se estava previsto ou não abrir um programa de regularização de dívidas à Segurança Social. O Sr. Ministro disse que não. Bom, esse programa está em vigor e para o pagamento integral e para haver efetivo perdão fiscal, as dívidas terão de ser regularizadas até 27 de dezembro. Ó, Sr. Ministro, não considera que este prazo é absolutamente curto para as empresas que são devedoras, que estão certamente, pequenas e médias empresas, que estão certamente em situações de constrangimento financeiro e este prazo é um prazo absolutamente curto. Parece-nos a nós, gostaria de ouvir qual era a sua opinião sobre esta situação. E depois dizer-lhe, Sr. Ministro, já aqui disse, volto a repetir-lhe, sobre a prestação única, Sr. Ministro, o PSD está absolutamente de acordo, achamos que é uma boa medida, mas não podemos deixar de registar que só vai vigorar a partir do 4º trimestre e ainda assim a Sra. Secretária de Estado nos terá dito que no 4º trimestre não sabe ainda qual é o mês em que entrará em vigor, sendo que pode ser em dezembro. Portanto, nós apreciamos, mas estamos com
não é um receio, mas efetivamente causa-nos algum constrangimento aquilo que é um gáudio do vosso orçamento poder só entrar em vigor em dezembro. Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.